retomar uma discussão de 2 artigos que eu acho que são, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler, terão, enfim, eles estão disponíveis. São 2 artigos que, já respondendo para a Lana, pode mandar pergunta sim, já que é a aula, mete bala. São 2 artigos nos quais eu acho que comecei a construir um pouco de um caminho para pensar esse tema chamado masculinidades negras. Ou melhor, masculinidades negras. Então, retomando um pouco do ponto de partida que Dilsa compartilhou conosco, eu começo a pensar isso, de fato, no campo de pesquisa. Né? Mas, ao mesmo tempo, como um antropólogo negro, isso está posto como uma espécie de doxa, de perspectiva de trabalho na antropologia, o antropólogo sempre está no trabalho, sempre está na escrita e sempre está no resultado do trabalho da escrita. Esse antropólogo, quando digo quem você é, como você se constrói. E aí eu tinha um projeto de pesquisa onde eu queria estudar ofensas verbais entre alunos de uma escola de elite de Belém, que depois, com o campo, passou a também agregar centralmente a experiência de meninos negros de classe média numa cidade como a cidade de Belém, que é uma cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes, e também motivados por algum debate que já estava na antropologia. Por exemplo, uma pesquisadora muito referencial para mim foi a professora Ângela Figueiredo, que é aí de Salvador, né? Algumas leituras clássicas e um pouco de como a experiência da classe média negra aparecia, às vezes, mais como um resíduo para comprovar a força do racismo. Ela, às vezes, era nomeada, ela não era um tema para pensar e para apontar o modo como o nosso racismo existe nesse país. Então, vamos lá. E aí eu fui ao campo e encontrei esses meninos nessa escola. Era uma escola cujos filhos eram filhos de vereadores da cidade, professores universitários da Universidade Federal do Pará, filhos de empresários. E o interessante, pessoal, que era uma escola pública federal. Né? E o que nos mostra, uma das coisas que a sociologia da educação já comprovou, é que dependendo do público para o qual o serviço público se dirige, o serviço é muito bom. Né? O problema é quando ele se dirige para a gente, povão, ele é muito ruim. E o serviço bom que nós temos, que se dirige para o povo brasileiro, é a universidade pública, que é o que querem acabar. Então é um serviço muito bom, onde estão os melhores pesquisadores, os melhores professores, e aí querem acabar, porque o que pode ser de serviço público disponível tem que ser ruim para o povo, mas quando é para a classe média, para filhos de alguns integrantes da classe média brasileira, ele é bom. Ok. E ali, com aqueles alunos, eu comecei a perceber que as ofensas raciais seriam parte do meu campo, uma vez que eu percebi que eu precisava olhar para aqueles meninos negros que andavam juntos em todos os lugares, toda hora, todo momento naquela escola. Sabe aquelas imagens de filmes norte-estadunidenses, onde os meninos negros andam juntos em grupo? É engraçado porque, obviamente, a gente que faz pesquisa sabe que aquilo tem muito de construção também. Não que não exista. Né? Os dias eu fui aos Estados Unidos, eu fui. Há, sim, essa coisa da formação dos grupos, porque aquele país todo mundo tem um lugar. Mas eu fiquei muito inquieto com aquilo. Falei assim, meninos andam juntos sempre, né? E eram 3 meninos negros. Onde um ia, os outros 2 iam. E aí foi que eu fiquei assim, gente, isso para mim é uma oportunidade, né? Só que eu tentei me aproximar desses meninos, e está na minha tese, escrevi, e a primeira coisa que eles fizeram, e para mim ali foi um ato ambivalente, né? Porque ele mexeu com esse eu, como eu disse para vocês, eu ser o antropólogo, que é o homem negro, pobre da periferia de Belém, mas estimulou o trabalho intelectual. Eu me aproximei desses meninos para tentar conversar e tudo, e disse, estou fazendo uma pesquisa, sou estudante da USP, do doutorado, porque, claro, essa apresentação, ela fecha ou abre portas, né, Dilsa? Ou ela fecha todas, ou ela abre todas, dizer que você é da USP. Tem gente que ama, tem gente que odeia, não tem meio termo. E aí,
eles falaram assim, tá bom, a gente vai ali, depois a gente conversa com você. E eles não foram ali, ficaram lá parados e começaram a conversar em inglês uns com os outros, né? E aí começaram a falar inglês e um disse pro outro, cara, você acha que esse cara aí é da USP? Cara, o meu pai tentou entrar na USP, ele não entrou, e o meu pai fala, é fluente, meu pai se formou na Espanha, e o outro, não. Isso em inglês, pessoal. Não, acho que talvez, sabe o que é? Meu pai disse que tem o assistente de pesquisa. O assistente de pesquisa, às vezes, ele vai fazer o campo, o pesquisador, aí ele se apresenta para poder. Gente, eu fiquei. Aí foram os dois momentos, né? Os dois eus. O eu que ficou um pouco mexido, né? Menosprezado. Esses meninos estão menosprezando, chamando de burro e tal. Mas o eu intelectual, que eu acho que aí sim é um pouco da formação, sim, da formação na USP, de também, de você sabe bem, de estar ali e estar atento para tudo e para todos, que me fez, foi, gente, isso é uma oportunidade de dialogar com esses meninos, isso aqui é um campo de pesquisa, porque está mexendo comigo, mas está mexendo com o meu trabalho intelectual. Naquele momento, né, em 2013, eu não tinha ainda ido aos Estados Unidos fazer o meu estágio sanduíche, acabei fazendo 2014 para 2015. Inclusive, a Disa foi conosco para o aeroporto. Vocês verem como a gente fala aqui em Belém, como a gente é panelinha, né? Onde eu estava. Eu não tinha ido fazer, e não tinha entrado em contato com uma certa literatura escrita por homens negros acadêmicos sobre masculinidades negras nos Estados Unidos. Eu vim tomar acesso com isso, ter acesso a essa literatura em 2014. Em 2013, como eu estava na escola fazendo campo, eu não tinha. Mas estava lendo algumas coisas aqui e acolá, sobretudo os planos africanistas, né? Que ainda tinham aquela perspectiva do homem, o homem negro que ainda não é homem, perdão, o homem negro que precisa conquistar um lugar na família, aquela perspectiva que é uma perspectiva patriarcal. Eu estava lendo isso aí, mas estava desconfiando, não estava achando legal. Pois bem, e aí eu chego nos Estados Unidos, volto, e esse material dessas entrevistas com esses meninos, que em 2013 eu não tinha dado atenção, passa a ter uma atenção muito grande, sobretudo por conta dos diálogos que eu tive com a professora Kisha Khan, que trabalhou também com a Edilza, professora lá, lá da Brown, e eu falei, isso é um campo, isso aqui é uma coisa que eu tenho que entrar, porque acho que eu estou diante de alguma coisa que pode mudar a maneira como a gente está pensando esse campo, não mudar imediatamente, mas eu, pelo menos eu posso incomodar. O que me incomodava era essa perspectiva patriarcal de olhar para homens negros como uma falta. Então, olhar para a formação de gênero como uma incompletude. Né? E isso vem exatamente com o campo. Então, eu acho que a primeira lição que eu compartilho com vocês é que não existe mudança teórica sem campo. Existe tensionamento teórico. Não dá para eu contestar a teoria, a maneira de pensar sem pesquisa. Né? Ao mesmo tempo que não dá para eu contestar isso sem domínio desse campo. Por isso que eu falei de uma das coisas que eu aprendi com a Edilza, que era essa capacidade de mapear o campo, mapear o que estava escrito, de entender o que estava escrito para poder tensioná-lo. Estou dando pulinhos, me interrompam. Fala assim, professor, que eu calo a boca. Tá? Então fala Alan, porque eu estou acostumado a professor. Como eu estou dando aula, aí o pessoal fala professor, então eu falei professor. E aí eu produzi o primeiro artigo, que está numa revista da pós-graduação de Pernambuco, tá? Que é Homem Negro, Negro Homem também, mas que foi mais um exercício, né? Para que eu pudesse elaborar um artigo que eu acho um artigo denso, bem feito, bem produzido, que acho que é o artigo que eu mais gosto, que é o Homem Negro, Negro Homem, né? Que está, inclusive, na revista de estudos feministas, chamado Homem Negro, Negro Homem, Masculinidades e Feminismo Negro em Debate. Né? É um texto que eu acho bem feito, eu escrevi com a professora Mônica Conrado, que foi minha orientadora na graduação, né? E ali eu trago as leituras que eu estava e fiz nos Estados Unidos e venho para o Brasil e tal. Né? Então, eu vou
Eu vou fechar um pouco essa primeira fala, e aí para vocês entenderem como é que eu chego lá. Mais um elemento importante. É que também, eu também percebia que quando a gente falava, para eu tensionar esse campo, eu precisava dialogar exatamente com aquele campo de pesquisa que, na minha percepção, é o campo que tensionou o debate das ciências humanas nos últimos 20 anos e vai tensionar ainda mais, que é a literatura dos movimentos feministas negros. Essa produção é a produção que construiu o debate para a gente, por exemplo, rediscutir maneiras de pensar o racismo, rediscutir maneiras de pensar a violência racial brasileira, rediscutir maneiras de pensar gênero e raça, né? Obviamente, eu acho que esse tensionamento não vem necessariamente e somente com essa literatura do feminismo negro acadêmico ou não acadêmico. Ela também está em alguns clássicos, né? Por exemplo, Carlos Rosenbaum, o próprio professor Antônio Sérgio, que foi orientador de DISA, foi um professor, né? Acho que Emília Viotti da Costa, Sueli Carneiro, Guerreiro Ramos, né? Existe uma literatura produzida no Brasil que também nos permitiu tensionar o quadro acadêmico extremamente com uma perspectiva muito, digamos assim, vou resumir, eurocêntrica na antropologia, né? Porque eu estava fazendo uma antropologia da educação na sociologia da educação na USP. Portanto, vamos lá. Eu começo a, então, pensar que o que estava sendo escrito sobre homens negros tinha 3 problemas. Né? Até o quadro onde eu conseguia ler ali em 2014, volto a dizer, 2014, 2015, 2016. Essa perspectiva muito panafricanista, em que sentido? No sentido de pensar o homem como falta, o homem como incompletude. Então, era uma análise que dizia assim, homens negros não conseguem ser homens porque o racismo os emascula, ao mesmo tempo que as mulheres negras nos emasculam. Isso é texto teórico, tá, gente? Está em alguns autores. Né? Então, essa perspectiva da incompletude da falta me incomodou. Falei, peraí, vamos olhar isso. Tinha um terceiro elemento, que era a pouca interdisciplinariedade. A gente fazia pouca, para usar então um termo, a gente fazia pouca, quando a gente digo a gente, estou me colocando nesse campo de quem está discutindo masculinidades negras, a gente fazia pouca interseccionalidade. Mas quando digo fazer interseccionalidade, não era fazer uma interseccionalidade que secciona, né? Não era fazer uma interseccionalidade que constrói conexões. Conexões de pensamento, conexões de interpretação, maneiras de pensar diferentes. Né? Então eu achava que a gente fazia isso. E um terceiro elemento é o que eu falei inicialmente, a gente faz pouco campo, tinha muito trabalho mais de ordem especulativa, e uma apropriação que, neste artigo eu tentei mostrar junto com a professora Mônica, da ideia de experiência como confessionalismo. Eu vou repetir. O primeiro elemento, eu acho que era a ideia da perspectiva da falta e da incompletude. A segunda, pouca interseccionalidade, pouco diálogo entre diferentes campos. Então, eu fui trazer muito da sociologia trazida pela Edilza, um pouco pela Flávia, que era com quem eu conversava, com o Matheus. Trouxe alguma coisa da psicologia, né? Na época, uma namorada minha, que era da psicologia, também me trouxe muita coisa. Peguei coisa do feminismo negro, trouxe alguma coisa dos clássicos, trouxe o que eu podia estar ali, né? O que eu estava pegando, conseguindo ler, ao mesmo tempo que eu fazia uma tese, eu fui produzindo. Mas esse terceiro elemento, né? E aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que a gente precisa... Esqueci quem é o terceiro. Qual é o terceiro meu? Alguém me lembra aí, já que eu estou em aula? Primeiro foi a incompletude, a tensionalidade, e a terceira coisa, sim, o campo. Vamos lá. O campo. Então, o campo. Então, o que significa dizer o seguinte, pessoal? Só para compartilhar com vocês, dia 7 agora, vai sair um livro pela Autêntica, onde eu tenho um artigo que vai ser lançado, onde eu discuto os homens negros quilombolas na universidade. Vai ser lançado lá com o pessoal do EDIS, da USP, que é exatamente isso. Né? Então, o que eu fiz ali nesse artigo? Como eu prometi, e como eu disse, que eu
tinha que mostrar que o campo é que tensionaria a discussão conceitual teórica, eu fui fazer campo. Eu fiz aqui em Santarém. Que, inclusive, eu recomendo que venham, porque é lindo demais aqui. Não sei porque eu demorei tanto para vir para cá. Tá, vamos lá. E essa coisa do campo é que me incomodava, porque eu via muito texto especulativo e muito texto que fazia um uso inapropriado da ideia de experiência vivida trazida por feministas negras, sobretudo, e eu vou citar não sobretudo, mas especialmente a Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Patricia Collins e Bell Hooks. A ideia de experiência vivida, que era basicamente, que é de alguma maneira uma construção epistemológica no sentido de dizer, olha, a experiência vivida é um ponto de vista privilegiado sobre a realidade, porque ela me demanda crítica teórica, mas autocrítica também, analítica. Então, assim, que inclusive a Edisa sabe muito bem, que pesquisou isso, um dos argumentos, né, Edisa, políticos que tínhamos na década do final ali dos 90 a favor das ações afirmativas, era que a inclusão de grupos diferentes dos brancos, que só os brancos entravam na universidade, grupos negros, indígenas, ao entrar na universidade, trariam perspectivas teóricas diferentes, porque tinham a vida, né? Não seríamos só objeto, naquela discussão lá do final de 90 e tal. Então, eu acho que tinha essa apropriação muito torta da ideia de experiência vivida, que está nesse artigo, né, que é Lived Experience, que é a confusão entre o vivido como se fosse um confessionalismo. São coisas diferentes. Você pegar o que você viveu e construir uma coextensionabilidade para o coletivo é muito difícil, né? É quase que um solipsismo, né? Você dizer, não, eu vivo, eu posso construir uma reflexão sobre o todo. É difícil de sustentar isso. Tem gente que conseguiu bem, mas é muito raro. Então, eu percebia isso, um caráter muito especulativo e uma apropriação muito inadequada da ideia de experiência vivida. E aí era apropriação, porque, veja, enquanto as feministas negras estavam elaborando de maneira muito sofisticada a ideia de experiência vivida, para tensionar essa ideia de neutralidade e confundindo isso com imparcialidade, alguns textos que eu via, sobretudo nas mídias sociais, eu via essa coisa de eu vivo, eu posso falar do que eu vivi. Isso é possível, mas nós estamos falando de um campo. Nós estamos falando da disputa teórica. E na disputa teórica eu preciso de campo, preciso de método, preciso de rigorosidade para que eu possa, inclusive, mobilizar isso. Para que, por exemplo, algum de vocês possa querer pegar o texto que eu escrevi e dizer, caramba, esse texto que o Alan escreveu pensando essa categoria me ajuda a pensar aqui em Salvador o meu campo. Isso é possível com método, com rigorosidade, com diálogo com o campo e com as referências que estão escritas e produzidas. Ok. E aí esse texto, né, então, para fechar um pouco esse momento, primeiro momento, aí eu já abro, 2 minutinhos. É um pouco disso, né, de como é que eu discuto uma literatura, e eu propondo um quadro, que é o Canto da Diáspora, né, das trocas diaspóricas, para não cair apenas numa mera transposição. Então, eu precisava dizer, olha, quando digo eu, nós, né, precisávamos escrever e dizer, olha, o que está sendo produzido no lugar, ele pode ser objeto de troca, né? Então, aí eu lanço o Mundo Gilroy, da Patricia Collins, de Stuart Hall, para dizer assim, o que eles estão discutindo lá, a gente pode usar, né? Para que a gente pode pegar e pensar aqui as realidades dos homens negros brasileiros. Mas, sobretudo, o que me interessava também era quebrar com uma espécie de padrão de análise, sobretudo presente em alguns pesquisadores do tema, sobretudo do Rio de Janeiro, que tinham uma perspectiva muito falocêntrica de pensar as masculinidades. O que é isso, gente? Era a ideia de que, para pensar os homens negros, eu tinha que olhar para os homens brancos. Então, por exemplo, a ideia de que a construção do meu eu masculino se dava em oposição, em contraposição e em disputa com os homens negros.
que é um pouco do legado dessa perspectiva pan-africanista, né, de nós, homens negros, fomos subtraídos como homens. E aí, eu, inclusive, uso um pouco da discussão ali da Patrícia Collins, que também, de alguma maneira, dialoga com essa perspectiva, mas de maneira muito mais sofisticada, que é a ideia do Black Buddy e do Black Sidekick, né, que é a história de que homens, ela vai pensar ali a produção cinematográfica norte-americana e vai dizer que a maneira como os cinematógrafos, os diretores representam os homens negros sempre é nessa perspectiva, ou seja, é um homem lateral, é o amigo do homem branco. E aí ela vai usar, por exemplo, a Máquina Mortífera, aqueles filmes de homens negros que são parceiros de homens brancos policiais, a ideia de amizade do homem negro, que é sempre o sujeito que ele é lateral, ele sempre complementa a presença daqueles homens brancos, e tudo. Mas eu trago isso exatamente para propor um passo além. Quer dizer, nós podemos pensar, ao olhar para o campo, que é um campo muito heterogêneo, polissêmico e muito diverso no Brasil, de pensar que a gente pode construir maneiras de viver o gênero e a raça como uma masculinidade racializada que não tem relação nenhuma com os homens brancos, mas que tem relação direta com mulheres negras, com filhos negros, com pais negros, mas, sobretudo, com a ideia original do conceito, que é uma ideia de configuração. Então, veja, a ideia de masculinidade primeiro precisava, e aí é o que eu estou tensionando um pouco nesses artigos, a gente precisa desatrelar masculinidade negra, necessariamente do corpo, porque ela, independente da presença dos homens, ela existe na cabeça das pessoas. O que eu quero aí, nesse momento, é citar um pouco do Fanon, quando ele fala de aparição. Ele diz assim, olha, eu nem cheguei, basicamente, eu nem cheguei, já me anunciaram, já me definiram, já sabe quem eu sou, disse que é um amigo negro vem. Acontece isso com as mulheres negras, óbvio, mas eu estou falando que é a ideia de aparição. Então, a ideia de configuração não sugere necessariamente a presença corporal. A construção do que nós temos sobre homens negros, e aí um pouco que eu acho que eu cito no artigo, um pouco aí o conceito de imagem de controle da Patricia Collins, que é um pouco para dizer, olha, tem um pouco disso aqui, né, de uma imagem assim que, independente da minha presença, eu estou lá. Agora, o que eu queria atencionar era, não necessariamente essa configuração decorre de uma disputa, de uma tensão, de uma competição com homens brancos poderosos. Porque isso seria exatamente concordar, e aí eu estava concordando para discordar no texto, com a ideia da Ray Connell, de que nós temos uma masculinidade hegemônica, né? E as masculinidades marginais. E os homens negros LGBTs, homens negros trans, são todos marginais. E a crítica que eu faço a ela é isso, que ela está olhando para esses homens a partir da no final, o diagnóstico dela, ele é um avanço, mas ao mesmo tempo ele é um retrocesso, porque ela diz assim, olha, esses homens todos estão querendo chegar na hegemonia. E ela não está olhando para as relações, porque ela também faz uma apropriação do conceito do Gramsci, que também é bem problemática. Pouca gente tem alguns artigos que estudam um pouco isso, acho que deve ter, eu cito, que é essa apropriação do conceito de hegemonia, porque ele está no campo da cultura, da disputa. Como a gente está disputando a hegemonia, essa disputa não necessariamente é uma disputa de grupos contra grupos, às vezes os grupos fazem alianças, às vezes eles estão no mesmo lugares. Então, assim, para finalizar, o que eu estava dizendo eu acho que a gente precisa, por exemplo, no final lá do artigo, de alguma maneira, vocês perguntem se eu não me lembrar. A gente precisa entender como nós construímos relações como homens negros, por exemplo, na escola de samba, no terreiro do candomblé, nas famílias negras enormes, geralmente somos de famílias negras muito extensas, como esses homens negros são construídos sem essa presença física, por exemplo, nas imagens fotográficas. Aí gente, parece que estou fazendo propaganda, mas eu não estou. É porque eu estou falando e estou me lembrando do que eu estou fazendo. Vai ser um outro artigo meu, uma coletânea organizada pelo Davis, com quem eu escrevi um artigo também, que é uma espécie de revisão de literatura,
em que eu analiso a produção de um artista plástico aqui do Pará, que ele faz? É incrível. Ele pega, sabe aquelas imagens de homens negros que aparecem nos jornais policiais, presos, fotografados, sabe? Assim, pá, aquela coisa violenta aos nossos olhos, mas muito comum aos olhos da maioria da população brasileira, em quando que o pessoal da direita vibra, né? Olha aí, pegou mais um vagabundo, aquela coisa, quase que um gozo racial coletivo, aquela coisa incrível que eles conseguem, que você fica assim, meu Deus do céu, deixa eu ir embora daqui. Ele pega essas imagens e ele reproduz essas imagens em quadros e ele retira toda aquela carga, né, aquelas imagens, aqueles logos da Polícia Federal, aquelas armas que estão perto daqueles homens. É uma produção incrível. Assim, vou lembrar o nome dele, mas vai ser um artigo em que eu analiso essa produção. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que tem maneiras de falar sobre homens negros, né, e das suas relações com o seu grupo de origem. Eu estou preocupado com isso, gente. Como é que nós construímos maneiras de ser nos nossos grupos de origem? Como é que a gente constrói maneira, como é que a gente percebe as maneiras de ser dentro dos nossos grupos de amizade, dos nossos grupos de recepção da sociabilidade? Não há só uma maneira de ser visto. Não há só uma maneira de ser visto pela hegemonia. Então, nessa perspectiva esses homens negros querem ser hegemônicos, eu acho que isso é uma perspectiva que a gente tem que continuar tensionando. Era isso que eu me propus a fazer. Eu achava que era insuficiente. Explicava muito, sim, porque acho que o poder é um elemento que compõe a maneira como a gente constrói como homem. Eu me lembro de ter dito isso para um colega meu, que dizia, olha, no final das contas, é o que sobra para muitos homens negros, é o poder ser homem, porque não sobra um monte de coisa, mas achava que a gente tinha que se tensionar. Então a gente tinha que dizer, olha, tem maneiras de falar sobre homens negros muito diferentes. E vocês viram um pouco, acho eu, nesse artigo, na que vai sair nessa revista da Autêntica, acho que vai lançar dia 7 agora, que eu discuto esses homens negros quilombolas, né? Que, para quem, nós que somos, acho que deve, não sei se tem alunos quilombolas aqui, mas homens negros urbanos, pessoal, e eu estou falando como professor, orientador de homens negros quilombolas aqui, nós temos uma memória da escravidão diferente da deles. Quando digo memória, estou falando de uma percepção da ideia de escravidão e do trabalho forçado e da ideia de trabalho e da construção da universidade. A universidade, para a gente, foi um espaço de potência, de mudança social, de ascensão social. Para eles tem isso, mas para eles tem uma outra coisa, que é um deslocamento espacial, que é muito cruel, porque a gente tem mais ou menos a noção do esquema competitivo do mundo urbano. E aí, veja, eu tenho um aluno que sai de uma comunidade aqui, Saracura, que ela fica do outro lado, é uma ilha, e a construção do cotidiano e das habilidades dele gira em torno da pesca. E esse aluno vem para cá fazer engenharia de pesca. E aí, daqui a pouco, vem uma empresa de pesca e começa a contratar os alunos da universidade, e aqueles esquemas de competição, sabe, que a gente conhece, do edital que não chega no WhatsApp do um e diz, não, esse edital foi cancelado. Essas coisas que a gente sabe que acontece. Essa história de, olha, tu tens que ir assim. Por exemplo, o menino diz, olha, você tem que ir de bermuda lá, cara, não pode ir de calça. Aí o menino vai de bermuda, é desclassificado do processo. Né? Então tem uma coisa aí de uma etiqueta do urbano, eu não sei só... Eu ainda preciso elaborar melhor, mas acho que isso é suficiente para vocês entenderem, que é a percepção de homens negros diferentes do mundo rural, do mundo urbano. E, ó, esse caso que eu falei foi um homem negro urbano que falou para um homem negro quilombola. Ô, você tem que ir de bermuda. Senão... Aí o cara voltou para casa, usou uma bermuda, entrou na sala para fazer a entrevista. O cara perguntou, o que você está fazendo de bermuda aqui? Que muitas... aí entra um pouco aí do esquema competitivo do capitalismo e tudo. Mas um pouco é isso, assim, que eu... Não sei se eu estava tentando dar um quadro geral, mas eu posso falar de coisas mais aí. É isso. Desculpa, falo muito. Eu achei
muito obrigada, Alan. Eu já tenho aqui os comentários, né, de como as questões que você traz são encantadoras, são interessantes. Já tem uma pergunta aqui no chat que a gente está aguardando. Vocês também se preparem para as questões. Eu sou uma pessoa que fala muito também. Eu não sei se eu era falante assim, mas eu me descobri muito falante professora. E eu sou ainda, assim, ainda sou sem noção, porque eu falo, depois eu lembro que eu não tinha que ter enrolado tanto. Mas a sua fala traz muitas questões. Eu estou aqui anotando alucinadamente, com muitas dúvidas, e eu acho que também perguntas que eu posso te fazer para você dar conta dessa maravilhosa contribuição que você trouxe, mas eu queria saber se tem perguntas para serem feitas, e aí eu entro no bonde. Acho que tem aí esse diálogo do feminismo negro, que você fala, das autoras. Para começar, eu achei essa provocação muito boa, de pensar a masculinidade negra a partir da perspectiva do feminismo negro, e é coisa que você faz, obviamente, nos seus artigos, como esse artigo Homem Negro, Negro Homem, de 2017, que está lá no Moodle, acho que boa parte do pessoal leu, que primeiro, cutucando aí setores que dizem que o feminismo negro não está interessado no homem, não está interessado no homem negro, que não discute, e eu já ouvi isso em diferentes espaços, já ouvi isso na UFBA. E eu fico me perguntando de onde é que as pessoas tiram isso, né? Que o feminismo negro não tem interesse em dialogar e em pensar o homem negro. Uhum. Uhum. E aí eu acho que o fato de você trazer isso é fascinante, porque é um homem negro que está dialogando com feministas negras, que estão trazendo uma contribuição, uma reflexão sobre o homem e a masculinidade, já há algumas décadas, e voltando para o tema, né, o homem negro, como isso também se dá de forma intensa na sua leitura e na sua produção. Eu vou abrir e daqui a pouco eu vou pegar várias caronas que eu sei, se vocês vão me deixar, mas tem o Marconi, e aí eu vou... O Marconi fez uma pergunta, mas eu acho que vale a pena o Marconi, se quiser e puder também, falar aqui com a gente um pouco sobre essa pergunta que você... Cadê Oi, você, Marconi? estão me ouvindo? Sim. Peraí, deixa eu só... É porque eu tô pelo celular, tá um pouco difícil. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem me ver? Agora sim também. Então, eu fiz essa pergunta porque, primeiramente, quero agradecer ao Alan pela aula, né, que ele deu pra gente. Fiquei muito feliz, assim. Anotei um monte de coisa aqui. Eu perguntei em relação a dessa questão da construção do gênero como falta, porque eu sou psicólogo e eu estudo bastante, eu gosto de dar um pouco de psicanálise, essa questão da falta é muito presente. Aí eu estava até lendo um artigo, hoje eu não lembro de quem era, mas falava de como que para as pessoas negras esse olhar da mãe, assim, de como que para a mãe negra desejar o filho negro sempre tem essa coisa desse ideal da branquitude no meio, assim, e como que a gente vai carregar isso, enfim, nas nossas relações, enfim, nessa coisa da construção da identidade e da constituição subjetiva mesmo. Aí eu fiquei pensando em relação a isso, essa coisa da falta, como que seria isso? Construir o gênero masculino e negro a partir da falta. Ok, Marconi, obrigado pela pergunta. De modo muito direto,
há um argumento fortíssimo, sobretudo nessa abordagem mais pan-africanista, eu vou colocar assim. Por exemplo, tem um texto que eu te recomendaria ler, que é o Escrevo o que eu quero, do Biko. É um texto incrível politicamente, mas tem uma ideia de que homens negros não conseguiram o poder porque foram usurpados durante a escravidão. Esse é um argumento insofismável. É óbvio, não só homens negros, mas toda a população negra, mulheres negras, homens negros. Pois isso por si só não explica não explica, ou melhor, não nos permite explicar a constituição do gênero de homens negros na prática. De outra maneira, eu vou tentar explicar isso. Não é errado dizer que, num certo contexto, a gente não consegue executar experiências completas com o sujeito. Ou seja, a gente não consegue de fato viver essa liberdade, digamos assim, que seja liberal, porque nós vivemos um negócio chamado discriminação racial, racismo, que nos impede. Isso é um fato. Agora, isso não significa dizer que eu não possa descrever como é que as pessoas vivem a vida como elas vivem. Isso é o campo, isso é a vida concreta. Então, nós temos muita coisa para ser dita, ao mesmo tempo que a gente tem um monte de coisa que a gente não consegue fazer. A minha questão é, a gente fala do que não consegue ou fala do que consegue? A gente vai falar e vai narrar e vai teorizar sobre aquilo que a gente vive ou só sobre aquilo que a gente não vive? Né? Então, estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, você vai em algumas escolas de samba de São Paulo, você vê homens negros poderosíssimos. E que movimentam milhões no Rio de Janeiro, movimentam milhões, que ela é uma empresa internacional. Você, em espaços comunitários, por exemplo, quilombolas, quem manda são os homens negros. Em termos políticos, naquelas comunidades, são os homens negros que estão mandando, se não no Brasil, mas em muitas comunidades, sobretudo aqui no oeste do Pará. Você vai aqui na federação, que é a FOX, que é a Federação das Organizações Quilombolas, você tem uma representante, mulher, e 20 homens. Não tem poder, sabe? A história de eu não tenho poder porque o branco não deixa, o racismo não deixa eu ter poder, por isso eu não posso me perceber como sujeito integral. Isso é quase que dizer assim mesmo, olha, o racismo não me impede de falar do sujeito. O racismo não vai deixar eu construir uma narrativa, ou um discurso sobre como é ser homem negro. Ou seja, como é que eu uso gênero e raça para falar de uma experiência da prática. É isso que essa perspectiva me diz, é isso que eu interpreto. Por isso que é uma perspectiva do gênero como falta. Ao invés de eu pensar na presença, o que ele me permite falar, né? Ou seja, falar você fala um pouco disso, né? De como a nossa relação com as mães é um dado importante para homens negros, mas também como é que é a não relação com os pais. Eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante, acho que já entra acho que a psicologia ajuda isso aí. Quer dizer assim, ó, vamos tentar entender como é essa presença fantasmagórica desses pais que não estão lá, em famílias cujos pais não estão. Agora, tem família que os pais estão. Como é essa relação em que os pais estão? Nós temos milhares de famílias negras. Porque a impressão que eu tenho é que a gente pega da realidade e traz para o debate público aquilo que nos interessa. Esse não é o trabalho da gente como intelectual. Intelectual, como estudou na universidade em que eu estudei, é que a gente fala e a gente fala conforme o debate que está posto pela bibliografia, pelo campo, mas a gente tensiona conforme o campo, ou seja, o campo real, as experiências reais. E a gente não fala para seguidores, né? Então, a gente constrói o debate tensionando, tentando fazer um bom diagnóstico. Então, essa é a questão do gênero como falta. Ele não é errado, mas é incompleto, vamos dizer assim. É isso. Essa é uma carona que eu quero pegar, porque
Eu acho que essa questão de Marconi é muito interessante, e a sua fala revela que a gente tem que se perguntar a quem interessa pensar a masculinidade negra como uma experiência unitária, singular. E aí eu fico me perguntando, isso não é um interesse do próprio racismo que configura as nossas experiências a partir dessas limitações, de não entender a complexidade, de não pensar a partir dessas complexidades que existem, de nos pensar como seres unitários, e às vezes até de parte de uma benevolência. Você fala muito da leitura do panafricanismo, e aí eu acho bacana, inclusive porque a leitura do panafricanismo vem crescendo bastante no Brasil, e entre a juventude negra, que tem se interessado bastante pelo panafricanismo, e aí em diversos debates, mulherismo africana, e tantos outros debates que estão aí na órbita do panafricanismo e do afrocentrismo, mas há uma leitura também que tenta ser benevolente e, na verdade, é redutora da experiência do homem negro, que é aquela leitura de pensar aquilo que você fala da antropóloga, que eu nunca consigo falar, lembrar o nome, a australiana que você falou, dessa de a masculinidades hegemônicas e masculinidades marginais, que também está apostando nessa redução, né? Então, o reducionismo da experiência do homem negro, para pensar a masculinidade negra no singular, quando a gente invariavelmente precisa colocar isso como uma experiência plural, vem de diversos lugares, e até de um lugar que se pretende benevolente. O próprio panafricanismo não está se pensando malevolente, né? Não é só aquele que quer reduzir para matar e sacrificar, mas o racismo, e aí pensando dessa perspectiva sistêmica, ele se vale de diferentes estratégias. E quando a gente fala do homem negro como se fosse alguém que vivesse uma redução da experiência do homem branco, a gente acaba entrando também nessa onda. Então, é como analisar como a multiplicidade de fenômenos e fatores interferem em experiências que são plurais. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, fica aqui para quem quer definir o problema da definição. Então, tem como definir masculinidade negra, ou ainda que seja no plural, masculinidades negras? Alan. É uma pergunta muito boa. Só tu que Mas olha, eu acho que a pergunta, eu vou voltar, então vou voltar à pergunta, dizer que eu acho que talvez a sociologia e a antropologia que nós estamos construindo não necessariamente, ou vamos usar outra expressão, talvez prescinda de definições, né? Mas não prescinda de boas descrições, né? Porque uma coisa que eu lembro do Unicef falava, e falava muito bem, é que uma boa descrição teórica é o quê? Como é que eu trago a teoria para descrever a realidade, né? Não só uma descrição do fato, como se fosse os fatos falam por si. Boas etnografias, na sociologia ou na antropologia, e bem feitas, permanece para o campo, né? A gente consegue depois retomar e reanalisar conforme o andamento da discussão teórica. Portanto, talvez eu diria que a gente pode pensar num caminho em que a definição seja muito mais consentânea e conforme o campo produzido pelo pesquisador. Portanto, vamos lá, o Marconi vai fazer uma pesquisa, constrói a análise para aquele campo, para aquele contexto analisado, ele precisa sim definir o que é masculinidade naquele contexto. Eu já vou definir aqui entre os jovens alunos negros quilombolas, e veja, estou falando de jovens alunos negros quilombolas, estou falando de diferentes categorias aí, preciso de outras definições. Agora, eu posso dialogar com a dele, né? Talvez a gente esteja se comunicando. Então, eu diria que eu responderia de 3 maneiras. A primeira, tem como definir, mas conforme o campo
construído pelo debate posto em dada pesquisa, então o Marconi vai ter que dialogar com o que está colocado no campo dele, mas tem que fazer interseccionalidade e interdisciplinaridade, tem que dialogar com antropologia, com sociologia, com arte, com educação. Eu diria que tem, então, que definir a posteriori, então seria a segunda pergunta, a posteriori que tem que definir, mas, sobretudo, essa definição priorística, como se fosse um modelo de definição analítico da Connell, ela peca por isso, porque, veja, você percebe que ela depois vai voltar para essa definição e vai dizer, olha, tem um texto que ela reescreveu, né, repensando masculinidade hegemônica, está em inglês esse texto, ela vai dizer, olha, realmente, ela fala, realmente, acho que o tempo se mostrou e percebeu que não era o que estava, acho que eu estava pensando muito na Austrália, e acho que o texto, ela inclusive, que é coisa de teórico, né, não, acho que a gente vai ter que deixar para a Austrália, para alguns aspectos, porque ela inclusive cita pesquisas de orientandos dela, acho que para isso valeu e tal, mas acho que agora, porque ela começa depois a discutir teorias do Sul, né, aí ela, teoria pós-colonial e tal, não, porque agora não dá mais, acho que essa abstração genérica não, que não dá mesmo, no final, o que nós fizemos, querendo ou não, é dizer que algumas generalizações globais não funcionam, teóricas, né? Não tem como. Gente, se o feminismo negro norte-americano, estadunidense, que dialoga com a produção das feministas negras, se está sob crítica, e tem que estar mesmo, né? Tudo. Então, eu diria isso, assim, tem como definir a posterior, tem que definir conforme a pesquisa, mas tem como definir também, porque não tem como a gente não chegar a uma espécie de radicalização teórica. A gente tem que radicalizar. Tem um momento que a gente tem que dizer, olha, aqui, neste campo, masculinidade significa isso. Porque senão a gente perde da vista e de vista exatamente a heterogeneidade do conceito, né? Já que ele é polissêmico e heterogêneo, então ele precisa ser definido conforme aquele dá. E essa construção, viu, colegas, essa produção, porque também eu acho que é um negócio que precisamos de mais debate, de mais pesquisa. Está começando ainda isso aí, e acho que as mulheres têm que entrar nesse campo, pesquisando masculinidades negras, os homens têm que continuar pesquisando também, eu estou fazendo por aqui, outros homens estão fazendo, para construir o campo, né? E agora ainda, a minha avaliação é que a coisa ainda está acho que ela já pegou, já está na segunda marcha, né? Mas a gente tem que, eu acho que é isso. Agora eu vou ficar calado. Gente, Viane, pode vir. Até a próxima, não é isso? A gente está com algumas perguntas no chat. Tem a do Marconi que já foi respondida, agora a da Viviane. Viviane, você pode falar, por favor? Oi, boa tarde, gente. Posso falar assim? Eu quero saber um pouco mais, professor, a respeito, porque o senhor falou muito sobre a questão do homem em vários espaços. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o homem na academia, as relações de solidão, mais precisamente no doutorado, porque eu pretendo pesquisar sobre isso, né? E eu quero saber um pouco mais sobre, na verdade, o homem negro no doutorado, né? As relações de solidão, não solidão, como é que se dá? Ótimo. Eu já estou vendo aqui algumas perguntas, e aí depois eu vou logo falar da Viviane, mas eu estou já vendo aqui no chat, abri aqui. Olha, eu acho que essa é um tema, né? A ideia de solidão, que me remete um pouco para um conceito da sociologia, que é o conceito de isolamento social, né? Mas eu não vou entrar nesse caminho, eu vou dizer para você o seguinte, eu estou numa universidade que tem 10 anos, num departamento de pedagogia, porque a FOPA, o que ela fez? Ela colocou todas as licenciaturas no mesmo instituto. Então ela tem vários cursos de licenciatura, então eu sou um professor que
estou no departamento de pedagogia, mas eu leciono para todas as licenciaturas. Então, física, química, biologia, matemática, tudo. A disciplina que eu leciono, que é Educação e Relações Étnico-Raciais, e Antropologia da Educação, que são as duas, são para História, Geografia e Pedagogia, e Relações Étnico-Raciais para todas as outras licenciaturas. Por que eu estou falando isso? Que meu colegiado onde eu estou, nós somos 29 professores e professoras, tá? Nós somos, no total, na UFOPA, 512 ou 513 professores, e nós somos 14 negros. É pouco, mas houve um tempo que só tinha 2, 3. Mas nós somos 14, nós somos 16, tá? Esquecendo. 16 professores negros e dois professores indígenas. Isso é um dado de ordem mais quantitativa, né, no número. Agora, acho que a pergunta que você me faz talvez demande uma resposta que vá na seguinte direção. Eu já precisei, em 3 anos de universidade, dar murro na mesa. Isso não é bom. Não é bom dar murro na mesa porque o povo está achando que você tem que trabalhar mais. Eu já precisei mandar mensagem para a coordenação do curso dizendo que não vou dar disciplina. E dizendo literalmente, eu não vou lecionar essa disciplina, ponto, atenciosamente, Alain, porque o coordenador acha que eu tenho que trabalhar mais. Eu já precisei, com um aluno de graduação, dizer para ele, não me mande mensagem no WhatsApp a partir das 6 horas da sexta-feira. Tá? Não faça isso. E dizer para ele que eram eles eram negros, olha, você faria isso com tal professor, você já fez? Não. Por quê? Por que você não fez? Eu sou duro um pouco assim, eu sou meio brabo às vezes, porque o que eu estou falando é que esta solidão não decorre necessariamente de isolamento. Ela também, às vezes, decorre da maneira como se demanda do nosso trabalho mesmo, ao trabalho docente negro. Existe uma ideia muito, muito bem consolidada nessa instituição que diz assim, esse professor aí, bota para ele o que ele faz. Não sei se acontece com ele diz, acho que deve acontecer. Mas a gente vive uma coisa na universidade que é a seguinte, como geralmente nós somos os especialistas, e de fato somos sim, e essa palavra eu tenho muito prezar por ela, somos os especialistas no tema, né? A gente acaba tendo, por exemplo, aqui, não sei como é aí, mas aqui são 9 vagas para a orientação de TCC, né? Se não tiver vaga, eu não oriento. Eu sempre, desde o segundo semestre, em 2017, eu tenho 9 preenchidas. Oriento, sai 1, entra. Oriento, sai, entra. Tem colegas que não tem 3. E muitos colegas não tem 3 orientando de TCC. Agora eu estou dando aula no mestrado, né? Vai ter cotas agora para o próximo processo e vai ter também uma espécie de ingresso para a formação. Então, entram alguns alunos, 9, aí a gente faz uma formação de estudantes negros, quilombolas, indígenas, sobretudo que fizeram PAFO, entram 9, aí faz uma disciplina, faz projeto, a gente seleciona 3. É um outro processo, tal, que sou da comissão e a gente conseguiu aí construir isso. As pessoas acham que eu que tenho que receber os 3 alunos, porque eu sou, entendeu? Quando, na realidade, tem aluno que nem quer estudar questão racial, cara. Quer estudar, sei lá, política de educação integral. Aí, não, mas você faz com orientação. O que eu estou querendo dizer é que esse elemento do sobretrabalho, viu, Viviane, é muito interessante de pensar, porque ele te isola, você tem que trabalhar mais. Você não sai de casa, que você tem que resolver problema. Eu quero sair para passear, não posso. Domingo para ir para a praia. Gente, eu estou na cidade que tem uma das praias mais lindas. Uma das, tá? Tá, gente? As outras estão aí em Salvador, tá? Tá bom. Mas uma das praias mais lindas está aqui, que é a Praia de Alto do Chão, que é aquela água linda. Eu não posso ir lá, eu me organizei a vida para não, eu vou estudar lá, vou trabalhar na universidade, porque eu vou todo sábado e domingo. Não vou uma vez por mês, entendeu? Eu queria ir mais. Então,
a instituição, quando te sobrecarrega, ela te isola. E quando ela te isola, ela te torna um sujeito que vive solidão, que está sozinho, que tem que trabalhar, que tem que fazer os outros andarem. Obviamente, claro, eu bato de frente, né? Então, não vou. Mas acho que quando eu falo de solidão, não necessariamente o sujeito que está só porque ele não tem como interagir. Não é isso que eu vivo aqui. Tem muita interação, dá para dialogar, tem uma ótima relação com os colegas, dialogo e tudo. Mas a gente precisa trabalhar tanto final de semana, saio daqui, ó, estamos em pandemia, né? Mas como eu tenho um bebezinho, e eu estive em casa esse período todo, e aí eu comecei a dar aula no mestrado, precisei ir embora para cá. Eu estou aqui já faz um mês. Eu vim embora para a universidade, estou aqui, não tem nenhum professor aqui, né? Estou aqui na minha sala, tive que vir porque não estava produzindo, estava atrasando, as orientações atrasando, os pareceres atrasando, você sabe disso. Parecer, atrasando, tudo vai atrasando. Por quê? Porque eu não vou deixar o meu filho me batendo na porta do meu quarto e ficar trabalhando. Pedir para minha esposa, leva esse menino aqui. Não, eu vou abrir a porta, eu vou ficar brincando com ele, porque isso é político. Eu quero ser pai, eu quero ser um pai negro, sabe? Eu quero estar lá. Você lembra aquela imagem lá do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele dizia que só entrava no quarto dele a miúcha e o Chico, né? E Chico só para ser criticado e a miúcha para ganhar um. Eu não quero ser isso. Nem tenho pretensão de ter esse tipo de relação dentro da minha casa. Eu quero ir para minha casa e viver minha vida, ler alguma coisa, fazer alguma coisa, mas quero ter tempo livre. Então, é este tipo de solidão que eu quero dividir com você. Tem que tentar tempo, porque o povo gosta de botar a gente para trabalhar. Professor, agora nós temos a pergunta da Regiane Matos. Tá. Deixa eu ler aqui. Eu vou ler. Tá todo mundo tá lendo, né? Deixa eu ver. Tudo certo. Olha, tem uma coisa da Lélia que eu trouxe para um artigo meu, que é a história da ideia de experiência mesmo, de vivida, né? Tem uma coisa que ela fala num dos artigos dela, que ela é uma metáfora do lixo, né? O lixo vai falar. Para mim é uma metáfora muito provocante, provocadora, instigante. Aquilo mexe com o meu... Gente, eu nunca vou deixar de ter emoção para escrever. Você para com isso. Não. Essa ideia, eu acho que está no racismo e sexismo no Brasil, né, Gisele? Não sei, não tenho certeza. Essa metáfora do lixo vai falar. Eu posso verificar. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Cultura brasileira. Essa metáfora do lixo, para mim, é um símbolo deste lugar, né, contra subalterno. Porque no final ela tá fazendo uma coisa que o Stuart Hall chama de... E tem um texto do Stuart Hall em que ele discute a história do rir de si mesmo, né? Ele tem uma expressão que é a contestação desde dentro, que ele diz assim, ó, uma das maneiras de contestar um estereótipo é entrar nele, entender seus elementos constitutivos e implodi-lo. Ele dá o exemplo das comunidades LGBTs, sobretudo gays, negras da Inglaterra, que começam a usar os termos ofensivos dos brancos para si mesmas e começam a dissolver esses termos, e aí daqui a um momento aquilo não ofende mais, porque vai usando, você vai dissolvendo o significado, né? Que eu acho que é isso que a Lélia faz, né? A ideia da perspectiva do lixo. E aí, é um pouco que eu trago nesse artigo que vai sair nessa coletânea, que ainda vai vir, acho que ano que vem, que está sendo organizada pelo professor Davidson, que é a seguinte, a ideia do homem negro, que geralmente, os homens negros que geralmente estão falando de si contra estereótipos, né? Então o homem negro está dizendo, poxa, porque nossos corpos são sexuais, homens negros heterossexuais, cisgêneros, tá? Vou localizar. Poxa, porque geralmente
somente as mulheres me sexualizam, só me querem como um corpo, como uma potência sexual, como virilidade, como o tamanho do pênis, tá. E aí eu trago para dizer, olha, em que medida este lugar, no campo das conquistas e não conquistas, da aproximação afetiva sexual, em que medida isso também é usado para aproximação, para conquistar? E aí é o diálogo que eu tenho com esse artigo, com os homens que estão lá, é o seguinte, dizer assim, peraí, então, nenhuma hora você usa isso. Usa. Dependendo do contexto, dependendo do que te interessa naquele espaço de sociabilidade, este estereótipo... Veja, eu quero que vocês entendam que eu estou querendo provocar uma discussão nesse artigo. Vai ter que sair, vai é assim. Tem hora que essa imagem, né, de potência sexual, às vezes os homens negros usam para os seus propósitos de conquista sexual. Homens negros heterossexuais cisgêneros usam. Por exemplo, quem trabalha bem com isso, que descreve bem, por exemplo, o professor Osmundo, né, no campo da comunidade LGBT, de homens negros gays. Ele tem essas discussões, ele faz esses apontamentos, geralmente apontamento. Olha, tem uma coisa aí do Brau, que ele fala do Brau, que isso aí realmente complicado, é estereotipante, tal, tem alguma coisa de subalternização, mas dependendo do que me interessa, eu uso. Então, essa metáfora do lixo que eu trouxe para pensar isso, falou, peraí, então tem uma coisa que é ambivalente, né? Não é isso que a Lélia traz, assim. Tá, eu sou lixo, mas o lixo vai falar. Gente, lixo não fala, mas ela diz, ele vai falar. Essa metáfora para mim é poderosíssima, embora ela me incomode, porque ela me incomoda mesmo. Mas acho que, não sei se respondi, viu, Regiane? Eu vou aproveitar, Alan, inclusive, eu deixei tanto o texto que você cita aqui, em que ela inicia escrevendo em português e traz a metáfora, e também um documentário pequeno, de 20 minutos, que é o Feminismo Negro no Palco da História, fala um pouquinho da vida dela, e que conta a relação que a Lélia Pessoa, hoje a gente tem conexão com a Lélia escritora, a Regiane colocou filósofa, né, com a Lélia Palavra, mas ainda tem bastante gente que conheceu a Lélia Pessoa, e isso é uma coisa bacana. E nesse documentário, uma das pessoas que deu o depoimento, fala algo fascinante, de que ela era mais pesada, é um fotógrafo, esqueci o nome dele agora, ele diz que ela era mais dura que um homem negro, ela puxava a nossa orelha, mas entendido ali dentro de um contexto de um cuidado também, né, de como ela se relacionava, e da dificuldade de lidar. Exatamente. E aí é uma dificuldade da geração dela, que se mantém, porque naquele momento as mulheres negras se configuravam como uma força, uma voz, que queria o diálogo dentro do movimento negro, que era capitaneado majoritariamente por homens negros, que não abriam espaço para o diálogo, então o embate se dava, e também queria falar sobre mulheres, com o movimento feminista, que também não tinha espaço no feminismo que se configurava. Então, vai se formando esse grupo de mulheres negras, e que a Lélia, por muito tempo, era a grande representante brasileira. Então, ela que levava as brigas mesmo, e vendo esse documentário, vocês vão ver que ela não levava briga para casa, então ela ia, chamava atenção, brigava. Então, é bem bacana a gente assistir esse documentário para ter um pouquinho, uma visada rápida sobre essa Lélia Pessoa, e aí a gente conecta com a Lélia Palavra, que a gente vem se alimentando também bastante. Eu vou assistir, não conhecia, não. Tá. Tem mais perguntas agora. Tem pergunta. Agora, Aqui. Genivaldo. Só pergunta fácil, Alan. Puta, né? Desculpa. O que você pensa sobre ele no debate? Olha só. Eu não sei se não tem gênero ali no Fanon, porque gênero também é uma categoria de interpretação. Eu
quando eu digo não sei, eu estou querendo dizer que eu acho que tem. Tem sim. Bom, eu não preciso dizer que existem ponderações de lugar, de contexto. Acho que uma pessoa que poderia responder bem para você isso também é o professor Davidson, que é um especialista no tema. O Davidson Faustino tem produção, tem livro publicado, enfim. Mas o que eu me apropriei do Fanon, né, é exatamente a preocupação dele com o gênero para pensar o masculino, né, para pensar, obviamente, ele está pensando a dicotomia ainda, né, masculino e feminino, é uma maneira de pensar o gênero descritivamente, mas eu acho que tem ideias ali no Fanon muito interessantes para pensar o gênero, sobretudo na história da a mulher negra, o homem de cor, e a mulher de cor e o homem negro, que são categorias de pele negra, os caras brancos. Algo que a gente tem, que eu acho que dá para depurar, dá para criticar, tem que criticar, mas dá para tirar do Fanon, é que ele está tentando dizer para a gente que há uma produção no campo da psiquiatria, da psicologia e da psicopatologia que se apresenta como teórica, mas ela é parte das esferas de dominação colonial. Tá? Ela se apresenta como, volto a dizer, como ciência neutra, mas ela compartilha de pensamentos e ideias de subjugação colonial e racial. Mas uma das coisas que eu tenho trazido, que eu tentei, acho que tem no artigo que eu escrevi com o professor Davidson, que é o Negro Tema, Negro Vida, Negro Dama, que é a ideia de aparição, que era assim, eu estava inspirado realmente com o conceito de imagem de controle, a gente estava querendo sugerir uma ideia, não um conceito, é uma ideia, talvez alguém vai desenvolver, talvez não, talvez se perca. Por exemplo, tem uma ideia num autor chamado Guerreiro Ramos, no livro chamado A Redução Sociológica, que ele fala do homem parentético. E o homem parentético é esse homem autossuficiente, propositivo, né? Que diz assim, eu estou me posicionando aqui neste país politicamente para dizer algo. Ele não está pensando necessariamente em raça, mas ele está pensando esse homem que se posiciona, esse homem que... Veja, ele está no momento do debate sobre o que é cidadania no Brasil, né? Eles estão ali inspirados pela discussão liberal ali do pós-guerra e tudo. Ele fala desse homem parentético. E aí eu peguei isso, peguei um pouco do Fanon, mas peguei sobretudo para falar dessa ideia de aparição, que era para tentar provocar essa desconexão entre corpo do homem negro e masculinidade negra, porque elas estavam aderentes demais. Veja, vamos lá. Existe uma masculinidade negra trans? Existe. Existe uma masculinidade negra vamos dizer, masculinidade gay, cisgênero? Existe. Esses corpos são os mesmos? Não são os mesmos. Vamos lá, vamos dar mais um passo. A ideia, se é configuração, e diz que a socióloga sabe melhor do que eu, que é um conceito do Elias, se é configuração, ela é do âmbito da relação, ela não é no campo do corpo, não é um conceito fenomenológico, assim, que advém de um corpo. É um conceito da relação. Então, esse conceito de aparição, para mim, era uma maneira de dizer, olha, ele prescinde do corpo. Não precisa do corpo do homem negro para ele existir. Então, veja, vamos lá. Minha filha estava em casa, uma mulher negra, né, que foi educada por um homem negro como eu, um jovem negro que estava entrando na universidade pública, que estava lendo coisas. Então, ela já teve falas. Foi alguém que frequentou a universidade. A Edilza conheceu, ela foi para a USP, passeou. É a menina que, por exemplo, não sei se a Edilza lembra dessa história, que ela estava com uma jaqueta nova, Edilza, da Adidas, que eu comprei para ela. Aí ela chegou no Guamá, uma menina negra que chega com um tênis todo colorido, que eu comprei na 25 de outubro, na 25 de março. Ela chegou no bairro, ela fez um sucesso maravilhoso. E aí ela estava dizendo pra gente que eu nem sabia disso. Ela disse que ela beijou um menino lá no CRUSP. Eu fui saber isso. Gente, já se foram o quê? Quase 10 anos?
Aí ela me disse, eu falei, Andressa, você foi o menino lá que estava lá, beijou o menino. Aí vou chegar lá, tá? Ela beijou esse menino, me contou agora, quase, sei lá, 8, 9 anos depois. E aí ela chegou lá dizendo que ela tinha ficado com os meninos, e as meninas começaram a conversar sobre os homens negros de São Paulo, e elas começaram a falar, ai, porque eles são lindos, eles são altos, né? Bonitos, musculosos, eles se vestem bem. Meninas de 14 anos, 15, 16 anos. Né? Estou dando esse exemplo para dizer que entre mulheres circulam ideias e construções dessa configuração. Então, por exemplo, é possível eu desconfiar, eu posso desconfiar, que é possível fazer uma pesquisa sobre masculinidades negras e com mulheres. Masculinidade negra com homens trans. Masculinidade negra com os homens brancos, por exemplo. A ideia, meu pai, um homem tá para fazer 60 anos. Na cabeça dele, o racismo decorre do fato dos homens brancos terem inveja do fato dos homens negros serem sexualmente potentes. É essa a explicação dele. Ponto, acabou. Não, é porque a gente manda bem na cama, por isso que eles querem, que eles têm inveja. É essa a construção. Não tem relação direta necessariamente, e por isso que eu volto com o Fanon. O Fanon, a ideia da aparição é isso. Se aparece, entendeu? Você aparece, significa que você necessariamente está lá, você só apareceu. Como ele diz, é uma aparição, né? O meu corpo emana considerações sobre quem eu sou sem ele existir, né? Então eu não preciso, meu corpo estar lá. O que eu estou querendo responder para o Genivaldo, né? É que ele está pensando em gênero porque eu interpretei e acho que é possível usar o que ele fala de gênero, sabe? Porque ele está ali falando de homem e mulher. Quando um autor está fazendo esse exercício, quando ele faz essa diferenciação, ele permite depois reinterpretações, né? Gente, o pessoal está reinterpretando até se a Terra é plana ou não, como eu não posso reinterpretar o Fanon. Então eu peguei o Fanon para dizer assim, olha, acho que ele está dizendo aqui que é possível desconectar essa aderência, é muito aderente demais, e essa aderência, ela fecha o campo, sabe, Diza? Ela não permite que eu vá, por exemplo, fazer pesquisa sobre homens negros vou dar um exemplo, com as mulheres da Europa que estão lá em Aldeia do Chão agora, visitando, e os meninos negros do Carimbó que estão lá, todos negros, estão caminhando com elas de mãos dadas lá em Aldeia do Chão. Na cabeça delas existem muitas ideias sobre os homens negros que a gente tem que pesquisar. Então, eu acho que nesse sentido, viu, Exilival? Eu falo muito, gente, vocês me... É isso. Não, e é muito bacana, eu acho que você também discutindo um pouco o Fanon para a gente, e a gente passou um tempo nós lemos o livro todo do Fanon, e discutimos um pouco a forma como ele pensa a mulher negra. Eu acho que o centro do nosso debate, da crítica, foi essa, né? Em alguns momentos o desprezo, em outros momentos a mulher negra desaparece, mas exatamente o que você fala, gênero está lá. Porque o gênero são as relações. A mulher negra que é algo que a gente precisa pensar, mas não é algo que só o Fanon sofre, ou é passível de crítica, né? Eu li recentemente, não é recentemente, você também deve ter lido, porque foi na disciplina de Kishakan, mas um texto de uma autora que fazia crítica ao conceito de diáspora, e ela dizia, naqueles barcos, nos navios que a gente vê narrados no Stuart Hall, não tem mulher negra, e a gente, de repente, fica se perguntando como é que a mulher negra aparece do lado de cá do Atlântico, porque ela parece que não atravessou. Mas é como essas configurações aí, e as relações de poder, quando a gente está pensando no gênero, fazem com que, muitas vezes, na narrativa, a mulher negra desapareça, mas aí a gente faz a crítica e entende que há muito a entender. Eu acho que o que o Fanon produz é muito rico para a gente entender o homem negro, sem dúvida. Sem dúvida. E aí, quando você falava, e especialmente quando você conecta com essa coisa da transgeneridade, da cisgeneridade, da heteronormatividade, eu me lembrei do caso de Luana Barbosa. Não sei se todas ou todos vocês
Ai, gente, pausa, que tem uma criancinha que eu tô agora que tô vendo aqui na tela. Ai, criança é sempre bom. Não sei se todo mundo tá vendo, que as telas são diferentes, mas eu tô tendo privilégio. Então, e aí volta, assim, pra pensar, Ai, Luana, gente, desculpa, é que ele acordou e não tem aí a desculpa, irmã não. tá ficando com ele, a gente tá revezando um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu desligo a câmera de novo. Não desligue, não faça isso, Irlana. Você está fazendo meu dia. Ver criança é o que está me deixando alegre. Então, estou aqui feliz. Não desligue, por favor. Deixe sua câmera aí bem ligada. Tá certo. E a Luana, porque o caso da Luana Barbosa é muito ilustrativo do que você fala, dessa relação entre aparição e configuração. Porque a Luana é uma mulher negra, LGBT, e aí a gente precisa, inclusive, entender mais a história dela para entender se era uma mulher trans ou não, mas o fato é que, no momento que ela sofre agressão policial, ela levanta a blusa e diz, olha, eu sou uma mulher, para provar que ela é uma mulher. E a gente vê os trânsitos de como é que funcionam essas lógicas, né? Então, tem a aparição, são todas discussões teóricas muito importantes da gente fazer, e a gente precisa fazer, e, ao mesmo tempo, a gente tem essa agressão do Estado que também nos coloca nesse lugar. Uhum. E desse corpo que é permitido dispor, desse corpo que é permitido violentar, e ainda me parece, às vezes, até numa escala, né? Porque entre ser uma mulher negra e apanhar da polícia e ser um homem negro, a polícia encontra mais legitimidade de bater no homem negro. Então, ela vai usar o recurso que ela pode usar naquele momento. Mas é importante, inclusive, para a gente pensar essas questões e as vivências. Recentemente, eu tenho visto pesquisas sobre essas vivências de homens negros trans que passam a enfrentar de forma mais contundente a agressão policial nesse processo de transição, né, de todas as violências que as pessoas trans sofrem, também essa agressão do Estado, né? O que é a agressão policial? A agressão legitimada pelo Estado, de dispor daquele corpo e dizer, eu posso fazer o que eu quiser com você. Mas aí, dentro dessas vivências, eu acho que a carona na reflexão de Fanon e no que você nos apresenta do Guerreiro Ramos é interessantíssimo para a gente fazer esse debate. Pois é, e só para isso que você está falando, e o que eu temo é que esse instrumento, né, que você nomeou bem, de que as mulheres estejam se perdendo, porque os homens de São Paulo, você viu, né, o que aconteceu? Policiais agredindo as mulheres negras, né, lá, assim, repetidamente, aquele caso. Aí eu fico pensando nisso, né? Não, esse instrumento que você falou, né? De que mulheres negras entendem que os homens negros estão mais suscetíveis a essa violência do Estado, e isso possa se perder com o avanço dessas frentes racistas no país. Estou preocupadíssimo. Estou mesmo. Eu entrei na sua frente, Robert, pode vir. Ah, tá tranquilo. Então, eu queria, na verdade, compartilhar uns pensamentos que foram surgindo na minha cabeça, que não para de pensar nunca, a partir da fala de Alan e do debate que está surgindo aqui nesse momento, né? Que aí eu vou dialogar inicialmente diretamente com um debate que acontece no meu campo, né, da história. A historiografia, por um tempo, e aí linkando com o que foi dito mesmo na fala de Alan, pensava a história da escravidão muito a partir de uma chave estrutural da coisa. E pensando numa estrutura que não via os sujeitos que estavam dando consistência a essa estrutura econômica. Então, era uma forma de pensar a escravidão a partir do modo de sistema de produção, em que não se via os agentes, não se viam aqueles que estavam ali trabalhando arduamente para fazer a roda girar, produzindo produtos, enviando para que fossem enviados para a metrópole, enfim. Então, por muito tempo, essa narrativa, ela perdurou muito, ela guiou muito o olhar das pessoas que estavam pensando a escravidão nas Américas. Depois de um tempo, amadurecido e consolidado esse tipo de produção, uma leva de intelectuais, de historiadores, passaram a pensar essas produções
essas produções canônicas a partir de uma outra chave. E aí o que se tinha era uma tentativa de inverter essa lógica. A escravidão, você não analisa mais como um modo de produção em que não aparecem os sujeitos, você tenta resgatar esses sujeitos, mas ainda assim a partir de uma lógica em que pensa a instituição da escravidão como brutal, desumana, o tempo inteiro, em que não, e que por conta desse sistema, que de fato era brutal, ele conseguia solopar, acabar com todas as formas possíveis de agência desses sujeitos. Então, ao mesmo tempo que há um avanço, há um recuo. Você reconhece o sujeito na estrutura, no contexto histórico, mas ainda assim pensa a partir de uma chave muito dicotômica, que, na minha compreensão, não dá conta da realidade, assim, né? Que é um sistema que é mau, que é cruel, que extermina, e, de outro lado, pessoas que foram vítimas e que não fizeram nada o tempo inteiro, que, por isso, foram exterminadas. E aí, diante disso, eu estava lembrando de especificamente um livro que eu tinha lido, de um historiador chamado Robert Slenes, meu xará. Ele vai pensar famílias escravas no sudoeste paulista. E aí, nessa investigação que ele vai estar pensando as famílias, as instituições familiares de escravizados, ele vai entrar em confronto direto com a narrativa, que até então era muito forte na historiografia, mas que tratava a impossibilidade de constituição de famílias de escravizados por conta da crueldade do sistema da escravidão. E nessa investigação, ele vai perceber o contrário. Ele vai perceber um número muito grande de famílias que se constituíam durante o período da escravidão, que se fortificaram, que levaram adiante, que foram casadas por décadas. Vai pensar, sobretudo ele vai chegar nessa conclusão, porque ele vai estar lendo os testamentos como fonte, as fontes eclesiásticas, né, das igrejas, e também os documentos de batismo, que forneciam essas informações. E aí ele vai perceber que, sobretudo, as fazendas de maior extensão, onde tinha um número muito maior de escravizados, era onde se tinha o maior número de casamentos, ali, os matrimônios eram feitos de maneira constante, estavam sempre presentes. Inclusive, o próprio senhor acabava cedendo ou fornecendo essa brecha, que era o tempo inteiro tensionada pelos escravizados, muito como uma forma de incentivar para que esses sujeitos continuassem trabalhando bem, enfim, gerando lucro, que era o interesse dessa elite. Mas o outro lado que a gente tem é essa fortificação e essa compreensão da família como uma instituição poderosa, que vai servir como um acalento, que vai servir como resistência, e que estava o tempo inteiro ali sendo formada. Inclusive, ainda pensando nesse exemplo que eu estou trazendo, muito por conta desse tensionamento das famílias de escravizados, vai existir uma lei, um regimento em que vai proibir a separação de famílias no período da história da escravidão no Brasil, em que o tráfico interprovincial estava muito mais forte do que em outros contextos, que é sobretudo quando vai acontecer a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir a entrada de africanos escravizados aqui no Brasil. Então, vai se proibir afastar famílias de escravizados, de mandar para longe, de separar famílias, porque os escravizados, ou melhor, a elite colonial, essa elite escravocrata, estava começando a perceber uma desvantagem nessa separação. Estava começando a perceber isso que era feito como uma estratégia para evitar o armamento, para evitar a sublevação, como um constante estado de conflito, de impermanência, porque os escravizados se reuniam muito mais, buscavam outras formas de resistir, quando não conseguiam a partir da chave da instituição da família. Então, o que estava sendo visto como uma vantagem, foi implementada por muito tempo como uma estratégia de domínio, passou a ser vista a partir desse outro lugar, por conta desse tensionamento que os escravizados estavam o tempo inteiro causando. E aí ele vai pensar debates clássicos também, com a importância da confraternização, da religiosidade, como que era um momento muito escolhido e priorizado pelos escravizados, porque vai estar ali pregando a união em família, a comunhão, a coletividade, e que isso era uma ideia muito necessária para a sobrevivência e uma forma também de resistência desses sujeitos. Vai pensar o debate da brecha camponesa, que era essa negociação em lugares diferentes de poder, obviamente, mas que é isso, pensar a instituição como uma instituição que também ela dava brecha para a negociação,
para formas de resolver, de conversar, mesmo no conflito. Então, pensar a questão da brecha camponesa, em que você consegue trabalhar X dias da semana, mas tem um domingo ali que é para você plantar, para você estar com a sua família, para você realizar outras formas de atividades. Isso era tensionado. Isso foi visto com o tempo como direito costumeiro por parte dos escravizados. E foi garantido mesmo como parte ali dessas negociações e conflitos presentes nas fazendas. E aí eu fecho essa fala só para trazer um outro exemplo. Eu adoro falar também, meu Deus, disso eu bem sabe. Trazer um outro exemplo de eu vivenciei recente, que foi o seguinte, eu estava assistindo a defesa de uma banca de uma tese, de uma colega historiadora também, e a tese dela, o nome da tese dela é Feminismos entre Ondas, e mais algumas coisinhas. E aí ela vai estar pensando justamente em mulheres negras brasileiras que estavam atuando, que estavam sendo feministas em momentos diversos da história do Brasil, mas que não eram tratadas como feministas, porque existia essa ideia das ondas feministas, em X período, em que não se pensava esses entremeios. E aí, sabe, o mais interessante disso foi que, na hora em que uma das pessoas da banca lançou uma questão interessante. Ela falou assim, ó, legal essa proposta, defendeu bem, enfim, fez os elogios, depois vem para atacar o pau, né? Que essa galera age dessa forma, assim, acho massa isso, já me preparo para quando eu estiver nesses espaços. Mas ela falou assim, quando você pensa essa ideia, feminismos entre ondas, você não está também validando esse lugar de um feminismo que tem o seu lugar no tempo, que tem o seu lugar já consolidado, e que, portanto, você se coloca como outro, né? Porque você está validando. Que se tem o entre onda, tem aqueles que são os exemplos que vão estar ali modulando, guiando o seu olhar. Então, esse foi um questionamento que me fez pensar também. O quanto que, quando a gente acha que está avançando, a gente pode estar incorporando também uma maneira de pensar que ela também nos prejudica ou nos prende um modelo que é muito limitador para a gente avançar no próprio debate. E aí, chegando na conclusão da minha fala, que eu tentei organizar aqui em tópico, o exemplo que Alan trouxe de pensar masculinidade hegemônica, né, que é um autor que ele citou, que eu também não lembro o nome agora, masculinidade hegemônica versus masculinidade subalterna. Pensar a partir desse modelo dicotômico é estar validando que existe um centro, e que, portanto, tudo que diverge nesse centro é o desvio mesmo, não é a norma. Então, você se coloca, você se autoafirma como esse sujeito subalternizado que diverge do centro. E esse centro é esse sujeito, homem, branco, que está servindo como modelo para pensar os outros tipos de masculinidades. Então, eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer, assim, eu falo enquanto coletivo mesmo, eram coisas que estavam me atormentando há um tempo, que eu vinha pensando, debatendo também nos espaços que eu frequentava, principalmente no grupo, mas, enfim, de uma maneira geral, estava sentindo esse incômodo, e a sua fala, Alan, nesse sentido, foi muito esclarecedora para mim, porque confirma o caminho que eu estava trilhando, assim. O quanto que é necessário, é urgente a gente redefinir categorias, pensar esses lugares que foram colocados como lugares únicos possíveis, em que vai estar pensando a norma, o desvio, nessa relação muito dicotômica que não dá conta da realidade, tensionar essas categorias que são colocadas dessa forma. Talvez eu vejo isso, assim, eu acredito cada vez mais que esse é um caminho para a gente humanizar os corpos negros, para a gente pensar as nossas relações cotidianas de uma maneira humanizada e levar isso também para as nossas produções. Eu acho que é um caminho que a gente precisa trilhar como um caminho possível. Obrigado, gente, falei demais. Alan, tá mudo. Você tá mudo. Não sei se você estava achando que estava com o microfone aberto. O que eu disse é que eu gostei da fala dele. O que eu diria... Oi? Não, desculpa, pode falar. Vocês são um autor que, inclusive, eu tenho lido, estou usando aqui numa disciplina da pós-graduação, que é o Robert Slim, esse mesmo livro aí, Na Senzala uma Flor, e eu acho que é aquela discussão teórica, e eu sugiro compartilhar com os colegas. A primeira parte, a rediscussão teórica dele pega exatamente essa trajetória de autores, aí, começando com os eugenistas, né, Roquette Pinto, Oliveira Viana, etc.,
passa pelo Gilberto Freire, pega o Pearson, e pega aquela trajetória, inclusive o Antônio Sérgio fez nos trabalhos dele, e faz uma rediscussão muito interessante. Acho que é um capítulo bom para você iniciar a discussão sobre teoria racial, o Jesus sabe bem disso. E só para dizer que os colegas poderiam, se tiverem tempinho, de ler essa primeira parte, pelo menos, se não o livro todo, é um livro muito belo, eu gosto muito. Mas acho que a metáfora dele vai ao encontro de uma coisa que eu tô, assim, pensando, que eu tô querendo descobrir, cara. Não tô pensando, tô querendo descobrir, que é como é que a gente traz para o campo do debate de política pública elementos da saúde, digamos assim, uma espécie de saúde pública, saúde psicológica coletiva, não sei, sabe? Eu acho que depois não, se a gente passar pela política que nós estamos, acho que a gente vai precisar. Gente, eu tô preocupado com isso. Eu tô vendo muito aluno meu chorando, sabe? Porque eu não posso me colocar nisso, porque eu tenho recursos a me dispor. Eu tenho muito aluno meu chorando, assim, que não consegue fazer coisas, mas chorando mesmo, chorando de ligar para mim. Eu tô preocupado porque essa metáfora da flor, para mim, ela quebra com o paradigma de pensar, sabe, Robert? Eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas de pensamento. Um deles é que eu estava ontem numa live, vou dar um pulo aqui, para reforçar melhor o que eu tô querendo dizer. Eu estava numa live, a primeira live, espero que não seja, que seja a primeira e única. Mas o que eu quis fazer com aquela live, tá aí, acho que foi um candidato aqui, o vereador negro aqui de Santarém, o Mike, ele me convidou, e aí eu fui lá, eu e mais um professor da UF. E o que eu disse para ele foi um pouco assim, eu acho que a gente, antes da letalidade, nós, homens negros, a gente tem que tomar cuidado para não morrer, sabe? Eu estou dividindo isso com você, sabe, realmente com todos os colegas. A gente tem que tomar... Porque é muito difícil a gente não morrer antes de morrer. Se é que você me entende. Eu acho que assim, e eu vou dizer o que disse na live, enquanto as mulheres negras, feministas ou não, construíram nos últimos 150 anos um discurso potente, uma narrativa potente e práticas políticas potentes que lhes permitem usar isso para qualificar o debate público, para contestar o debate público brasileiro sobre esse país, sobre a nação, sobre nacionalidades, sobre tudo, a gente não fez. Porque a gente ficou falando de antirracismo, e não falou sobre o nosso lugar no antirracismo. Então, o meu debate com o feminismo negro é o debate como é que eu posso dizer isso para você? Eu me sinto representado e apresentado teoricamente pelas autoras feministas negras. Eu me sinto parte disso, eu não sou fora. É engraçado porque eu não estou falando isso retórica, não, a Edilson sabe disso. Assim. Eu me sinto parte porque eu sou um homem preto, elas estão falando para mim. Elas não estão falando sobre mim apenas. Algumas estão. Mas elas estão falando comigo, como homem negro. E eu quero conversar. Agora a gente tem que produzir as nossas. A gente tem que produzir narrativas tão ou inspiradamente potentes como a que elas estão fazendo, sabe? E senão a gente fica aí... Desculpa aqui, gente, eu vou falar isso. Senão a gente fica nesse negócio de decidir, eu não tenho poder, eu sou... Faz o saco para isso. Sabe a história? Eu não tenho poder, retiraram meu poder. Vamos lá. Acho que é isso, né? É o segundo encontro que eu participo nos últimos tempos que vem essa crítica a essas reflexões aí que estão pensando o negro, também a partir de reflexões afrocentradas, panafricanistas, eu acho que o diálogo tem que se colocar, mesmo, nesse caminho de um entendimento, né, da gente ir dialogando. Em alguns contextos, aparece como uma superioridade, né, como se fosse possível, de fato, apagar toda uma relação, uma influência eurocêntrica e se afirmar a partir desse lugar
obviamente, eu acho que é um exercício bom para ser feito. E é um exercício que eu procuro fazer, mas e aí eu vou na onda do Fanon. É uma história que não dá para pagar. Uhum. Então, a preocupação de Fanon é essa. Você fala assim, como é que eu faço para não morrer antes de morrer? E é o que o Fanon também busca, né? Como é que a gente supera o racismo colonial? Eu não posso superar o racismo colonial dizendo que ele não existiu, invalidando, dizendo vou resgatar a África, porque tudo que se produziu, e aqui eu estou vendo o Marconi gosta da psicanálise, e eu sei de outras pessoas que estão por aqui também que curtem a psicanálise, que é isso, né? Como é que a gente nega algo que existiu e que também nos constitui? Uhum. Mas o diálogo é necessário. Eu acho que aqui a gente está trabalhando com perspectivas, que é do campo teórico, mas também do campo de um diálogo que é importante ter nesse espaço aqui para pensar o negro, para pensar a colonização, para pensar o mundo após a colonização e todas essas questões. Sim. Alan, muito, muito bacana. A gente está se aproximando para o nosso final. Felizmente. 3 minutos para o nosso horário regulamentar. Eu sei que tem uma perguntinha aí na espera. Tem uma pergunta de Genivaldo. Tem uma pergunta de Genivaldo. Eu tenho só alguns recadinhos para dar ao final. Só para encaminhar para a próxima semana. A gente pode fazer essa questão do Genivaldo e depois encaminhar para o final, que eu acho que aí eu tento respeitar essa coisa de 2 horas, a gente já passou das 2 horas hoje, eu nunca respeito, eu sempre me sinto incompetente nesse negócio. Quando eu vou na reunião, alguém diz, não, mais de 2 horas é um absurdo e tal, aí eu fico com aquela cara, porque eu nunca promovo nada com menos de 2 horas. Vou tentar e a gente vai conseguir juntos aqui, segurem a minha mão, gente. A gente vai conseguir segurar essas 2 horas daqui até o final. Vamos juntos e juntas. Juntes. Então, eu acho que a gente fecha com essa pergunta do Genivaldo, que deve ser uma pergunta super breve e super fácil de responder. Eu agradeço muito ao Alan, já estou agradecendo agora, e pela disposição, e por estar aberto para um debate, né, tão bonito. Eu acho que esse lugar intelectual que se coloca no corpo e se apresenta e convida as pessoas para o debate, eu acho que é uma das coisas mais belas que a gente consegue fazer. Genivaldo está por aí? Oi, professor. A minha pergunta era em relação à questão de masculinidade marginalizada e homogênea e tudo mais, coisa que Robert já compartilhou e o Alan também já respondeu, então eu acho que eu estou satisfeita já. Era o que eu pensava. Tá certo. Essa questão que eu acho que é bem legal que você traz também. Olha, tem só elogios para você aqui, Alan. Obrigado. E eu também sou só elogios. Já comecei falando desse lugar, de ter te encontrado, de te conhecer, e esse convite aqui é um reconhecimento da sua produção, que é uma produção muito interessante, que está pensando e deslocando espacialmente, temporalmente, certas centralidades que são muito presentes no campo da produção acadêmica. Então, quando você ainda nos presenteia com só o spoiler do artigo que vai sair para pensar masculinidades negras quilombolas, a gente fica mais instigado ainda nesse caminho que você vai fazendo, de uma definição que se constrói olhando para os sujeitos, e aí é muito próprio do antropólogo, né? Que está se recusando a criar essas definições genéricas que no final vão nos colocando numa camisa de força quando a gente olha para as pessoas. Então, é fazer esse caminho mesmo do encontro, né? Olhar para as pessoas, entender as formas como elas vivem, e a partir daí tentar e procurar compreender o mundo também. Então, muito obrigada. A gente continua essa conversa, a gente vai
continuar essa conversa também no nosso espaço lá no Moodle, na nossa sala. E é isso, Alan. Eu vou dar só um recadinho e aí volto para você para você dar seu recadinho final, para dizer que a gente continua, essa semana já está lá no nosso ambiente uma sugestão de leitura, na verdade tem 2 textos, quem puder, tiver tempo de ler os 2, seria ótimo. Tem um texto da Grada Quilomba, que é uma sugestão de leitura complementar, ela trabalha ali com conceituação, e traz um conceito muito interessante, que é o racismo genderizado. Na próxima aula, a gente vai fazer um debate que discutindo os conceitos mesmo, e os limites desses conceitos. Essa aula hoje foi fantástica, porque a gente está entendendo que esses conceitos são limitados, mas ainda assim é preciso fazer pelo menos um percurso histórico, entender a fortuna teórica, como é que eles surgem, interseccionalidade que a gente fica usando hoje como uma palavra, como se fosse algo que não fosse também um conceito que tem sua história. Então, como é que a gente faz esses percursos para pensar gênero, sexualidade, raça, interseccionalidade, que a gente não consegue fugir também, tratando enquanto conceito, porque é dessa forma que a gente tem que tratar, e entendendo os seus limites, mas é uma aula para a gente discutir um pouquinho essas questões, que eu acho que são boas para a gente pontuar. São temas e assuntos, questões que a gente vai, que vão atravessar todo o percurso aqui da formação, e a gente vai retomar o tempo todo essas ideias, mas é bom deixar um momento para a gente conversar detidamente sobre isso. Então, de resto, eu só tenho a agradecer bastante o Alan, agradecer todo mundo da equipe que está aqui, e que fez, eu agora já abri, mas tinham uns 150 comentários lá no grupo do WhatsApp, desse pessoal organizando tudo. Aí, aqui também vocês viram que eles estão aí fazendo um monte de coisa, é muito legal trabalhar com vocês, estou muito feliz. E todo mundo que veio hoje, muito obrigada. Eu acho que tem uma coisa aqui que esse espaço é um espaço que a gente precisa fazer, um espaço de interação, um espaço que a gente consiga se ver, ser visto, ouvir e ser ouvido. E é a nossa casa, porque a maioria das pessoas estão em casa, mas precisa ser a nossa casa aqui como espaço compartilhado também. Tem 2 perspectivas filosóficas que são de 2 homens brancos, mas uma eu acho mais interessante do que a outra. Um é do Descartes, que a gente repete aí, tem uns séculos repetindo, né? Penso, logo existo. E aí tá aí nessa configuração da mente, né? Quem somos nós? Eu prefiro uma outra síntese filosófica de um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que diz: eu sou eu e minhas circunstâncias. E eu quero convidar vocês para serem vocês e suas circunstâncias da casa que vocês estão abrindo aqui para compartilhar conosco. Então, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade. A gente está aqui nesse momento querendo se compreender, querendo se conhecer e querendo que vocês tragam quem são vocês. Então, o filho, a filha, o café que vocês estão tomando, venham e compartilhem com a gente, assim. Eu acho que para a gente fazer isso e continuar nesses encontros, no espírito que o Alan nos colocou, que essa partilha sincera, a gente precisa se doar nesse nível, nesse sentido, de nos colocar aí as nossas circunstâncias. Então, é isso. Esse é o convite para vocês. E muito obrigada por estarem aqui. Espero que a gente tenha aí algumas semanas de uma produção e companheirismo, de se conhecer melhor e de conversar muito ricos. Alan, e depois, se alguém quiser dar um tchau também. Mas já passamos 5 minutos desse tempo. Pode falar, Alan. Bom, gente, primeiro, novamente, obrigado pelo convite. As conexões, como diria a Patrícia Code, né? Nós estamos criando novas categorias de conexão, né?
Acho que esse é o caminho, quando a sua fala é muito, 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 muito feliz, muito rica, muito inspiradora mesmo, que você fez. A gente precisa recriar as nossas novas categorias de conexão, sobretudo quando nós estamos conectados, e às vezes nós não estamos, né? A gente precisa dialogar de maneira mais humana e descobrir qual é a humanidade que a gente vai deixar, né? Hoje que tenho filho, me preocupo com isso, me preocupo com o que vou deixar. Quando eu não tinha... É porque é isso, né? Quando bate na tua porta, você vai ter que abrir. Então, agradecer, obrigado pela troca, me senti no espaço de troca, vendo todo mundo. Só lembrar uma coisa, antes de dizer a minha última falinha rápida, é que esses rostos de mulheres e homens negros, jovens negros e negras que estão aqui na minha frente, isto foi possível por conta de muita gente cujos rostos a gente não vai nunca mais ver, né? Porque isso aqui é uma conquista, né? Assim, de olhar, de ver que tem rosto negro, porque nós vivemos uma graduação em que os rostos negros eram apenas os nossos, né? Quando a gente ia no espelho. Então, nunca esquecer que nós temos uma história muito longa, muito grande, e a gente sempre precisa decifrar. Então, por último, sei que eu estou aberto quando precisar, e-mail, trocar e-mail. Eu vou só dizer uma coisa, gente, manda e-mail, se manda e-mail, pedir alguma troca de texto, eu sou um cara muito disponível para isso e tal, muito generoso, porque foram generosos comigo, os meus professores, meus mestres e meus colegas amigos como Edilza, que eu não necessariamente vou fazer no mesmo dia. Não sei se talvez vou ter que pedir 2 vezes, porque caixa de e-mail de professor Edilza sabe disso, é um pandemônio. E sei que vamos continuar fazendo, sigam o caminho de vocês, e acreditar, mas sobretudo saber que a gente sempre precisa de alguém, ou melhor, de muita gente. Essa história de eu vou lá e vou conseguir porque eu sou iluminado, não cai nessa não. Isso é coisa de... Esse negócio aí é terrível. Mas a gente sempre precisa dos amigos, das pessoas, sabe? E a universidade, pessoal, é um espaço do encontro também, sabe? A gente não pode perder isso, porque é isso que faz com que a gente entenda o que é isso, o que é humanidade, o que é o outro. E a gente tem uma universidade muito mais diversa do que a que eu entrei, do que a Edis entrou. A universidade é diversa, num certo, pelo menos em termos de pigmentação, ela é sim, mudou muito, não era assim, não era. E é feliz de poder discutir esse tema, porque eu tenho certeza que na minha graduação eu não teria espaço para discutir isso com ninguém. É isso, muito obrigado, contem comigo para a próxima. Obrigada, querido. E a gente se vê terça-feira, 3 da tarde. Antes disso, não nos veremos, mas interagiremos lá no Moodle. Tá bem? Tchau, gente. Grande abraço. Muito obrigada, Alan. Agradeço. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Professora? Oi. Catiane perguntou se a aula fica gravada